bom dia a todos. Estamos aqui na Origo Energia, conversando com o CEO da companhia, Aurélio, e com a gerente de ESG da companhia, Camila, no intuito de trazer um pouco a questão do selo Fast Infra, que foi um selo criado há poucos anos e que busca capturar padrões de infraestrutura sustentável para os projetos, né? E nesse intuito vamos ouvir um pouco deles aqui, o significado e as práticas de ESG do selo para a companhia, né? Como a companhia vê o selo e como ela tem as práticas de ESG já consolidadas dentro da companhia, o que permite a elas ter o selo para os seus projetos, que são mais de uma centena de projetos já certificados, né? Aurélio, CEO da companhia, aqui gostaria de ouvir um pouco, Aurélio, como que o que representa para a Origo ter o selo sendo uma base de avaliação dos seus processos ESG dentro da companhia, né? Oi, Gino, obrigado aí por estar falando com a gente, por estar aqui abrindo essa oportunidade para a gente. A gente está muito contente com esse reconhecimento, com esse selo, porque ele traduz algo que está no nosso dia a dia, está na nossa estratégia, está na toda a nossa forma de atuar. Se você for ver a operação da Origo, né? A Origo ela trabalha com geração distribuída. Então, a geração distribuída ela está onde o cliente está, onde os nossos consumidores, os nossos clientes estão, nas regiões que eles estão. Então, por isso a gente está aí espalhados aí pelo Brasil, num país gigante como o Brasil. Isso já é uma prática sustentável. Você está gerando energia solar, no nosso caso, né, onde o cliente está reduzindo as distâncias então assim, se você for ver, então assim, tem toda uma parte também de responsabilidade, porque como eu tenho pequenas fazendas solares que não ocupam grandes extensões de terra, mas eu tenho ali uma responsabilidade local com a comunidade e tudo mais. São mais ou menos, aí estamos falando de mais de 400 fazendas aí, né? Então, assim, realmente espalhadas aí pelo Brasil. Então, toda a gênese de energia renovável está próximo do cliente, reduzir distância, reduzir perdas, né? Prover essa economia na conta de energia dos clientes, onde você pode prover também um capital para que essas famílias, essas pessoas possam investir no que elas queiram investir, né? Então, essa é um pouco a lógica, a nossa lógica. Esse selo vem coroar um pouco esse trabalho como um reconhecimento. A gente não trabalha para o selo, mas o selo, a gente gosta de ter o selo porque ele é um reconhecimento de que a gente está no caminho certo. E com práticas internacionais, né? Isso Totalmente. que é o ponto importante, de estar balizado num selo que é internacionalmente reconhecido. Isso para a gente é muito importante, né? Legal. Camila, o ponto do selo, ele avalia mais de 50 critérios internacionais, né? Balizando essa questão da internacionalidade e da padronização do processo. O que permitiu que a Origo conseguisse atingir esse padrão em tantos projetos, né? Como o Aurélio falou, são mais de 400 fazendas, mais de 100 projetos. Como é que você vê esse atingimento, essa avaliação do selo? Eu acho que o principal ponto que traz para a gente essa amplitude, né, é o nosso sistema de gestão socioambiental. A Origo tem um sistema de gestão socioambiental muito robusto, baseado nos princípios do IFC, que são princípios internacionais, e a gente tem trabalhado com a implementação desses princípios há alguns anos já dentro da companhia. E todo esse sistema de gestão, ele reflete em todas as nossas operações. Então, todos os controles, monitoramentos, ferramentas de gestão são implementadas de forma concisa e igualmente em todas as fazendas, independente do tamanho dessa operação. Então, acho que esse é o principal ponto que trouxe para a gente esse reconhecimento, além dos programas sociais que também estão acompanhando a Origo aí ao longo de vários anos, né? Então, a gente gera valor e impacto positivo para as comunidades, para as instituições sociais que estão ali presentes, para as comunidades, através de um diálogo constante. Então, acho que é um conjunto de elementos. Legal. Você está olhando no final o E, o S e o G, né, separados, né? Isso é importante. E como você mede a contribuição da Origo para a transição energética? Quando a gente fala de transição energética, aí eu acho que o Aurélio pode contribuir bastante para a gente, mas olhando no quesito ambiental, né, a gente vê que as emissões evitadas através da nossa geração de energia renovável, né, gerando energia solar
injetando no sistema interligado, ele traz ali, além de uma transição energética para uma energia mais limpa, também uma contribuição muito efetiva para o meio ambiente, né? Evitando emissões de carbono, ajudando a conter o aquecimento global e desencadeando ali vários elementos ambientais para a qualidade do ar mais efetiva, né? mais positiva para aquela comunidade local. Enfim, é um impacto local que acaba se transbordando aí, chegando, né, um impacto global para toda a cadeia. Aurélio quer contribuir aqui com a Perfeito, resposta. Camila respondeu Camila, e indo para você, Aurélio, como é que você vê a companhia abordando a gestão das próprias emissões? Olha, esse é um tema, para a gente ele é central, né? A gente, assim, em toda a parte da transição energética é um pouco uma complementariedade, cada um vai contribuindo com aquilo, né, com a sua vocação, com o seu negócio, né? No nosso caso, a questão da redução das distâncias ao injetar, quando eu injeto a energia onde o cliente está, onde a gente tem o consumo, né? Eu por si só eu já estou reduzindo perdas do meu sistema de alta tensão, então eu injeto na baixa tensão. A gente não mede muito isso, mas isso por si só já é um benefício gigante da GD, né? E sem falar em que quando a gente entra com as nossas fazendas, não sei se todos veem aqui atrás, as nossas fazendas estão gerando agora, porque está de dia, está sol, né? Então a gente está contribuindo porque outras fontes energéticas que poluem mais, fontes fósseis, né? Eu estou contribuindo com essa geração solar, que ela é uma geração que está ali o painel, sol batendo, estou gerando, estou injetando energia. Camila pode falar aí a quantidade aí que a gente que não é pequena, é expressiva, né? Que a gente vem contabilizando ao longo desse tempo, né? Como contribuição, nossa contribuição evitando a emissão de CO2 na atmosfera. E com esse painel de controle, isso dá muito mais quantificação prática desse evento, né? Totalmente. A gente tem também aliás, você tocou num ponto importante. A gente tem, isso que a Camila falou, o sistema de gestão, a gente tem, por trás desse trabalho, tem muito dado, tem muito analytics que a gente usa para poder fechar toda a nossa contribuição, nossa contabilidade, evitando emissões, mas não só isso, também monitorando a eficiência das usinas, porque a eficiência também é importante, né? Porque você pode otimizar melhor a tua produção. A gente está muito interessado também em prover mais qualidade na injeção de energia. Certamente o selo, com os dados e com essa gestão aqui, certamente captura isso na sua avaliação, né? Então, totalmente. Esse é muito importante. Esse é um ponto Aliás, fundamental. exato, porque tem um mapinha ali que não sei se vocês vão ver, mas tem um mapinha em todas as fazendas onde tem espalhadas pelo Brasil. São fazendas pequenas. Então, vocês imaginam, assim, a gente precisa ter acesso, ter muito tratamento de dados analytics para poder medir tudo isso, todo esse impacto que a gente gera para a sociedade. Naturalmente você tem um impacto local, né? Que é diferente de um impacto mais generalizado. Esse é um impacto que mexe muito com a vida das pessoas, ou seja, o social do ESG está bastante presente nisso. Totalmente. Aqui nós estamos falando técnico, mas eu também tenho impacto lá de geração de emprego, geração direto e indireto, né? Geração de valor. A gente usa, para dar um exemplo muito operacional, toda a parte de manutenção ali local, a gente faz com empresas que têm pessoas locais. Claro, é muito fácil de falar, não, por que você não bota um robô que vai limpar todo o painel e tal? Sim. A gente também precisa estar ocupado, né? Para não falar preocupado, mas ocupado também de como é que eu posso, quando se constitui até aquela operação, porque tudo também, a conta tem que fechar. Também é muito bonito a gente falar o importante é ter a profitability, né? Daquele nosso. Como é que a gente encaixa a questão social junto com, obviamente, dar retorno, mas produzir e deixar um legado naquele local. Essa é a nossa preocupação. No final você traz a comunidade para dentro dos projetos e acaba gerando efeito colateral, né? Porque a gente tem uma visão que assim, gente, a gente tem que deixar um legado aqui. Não é que a gente está aqui para explorar, se bota os painéis, daqui a pouco a gente vai embora. Não é assim. Então como é que a gente está aqui e a gente pode crescer junto, comunidade, empresa, enfim, todo o ecossistema crescer junto.
que o nosso negócio por si só, ele já gera um impacto social e ambiental muito positivo, né. A gente trabalha com geração de energia solar, é uma energia renovável, e a gente gera uma economia para a comunidade, que já tem um impacto social muito grande, né. Os clientes Origo, eles estão economizando nas contas de energia mensalmente, mas a gente vai além disso. Então a estratégia ESG da Origo, ela vai além do benefício do core business do negócio. Então a gente tem interlocução com instituições sociais, a gente faz doação de crédito de energia para doações sociais nos territórios onde estamos presentes. A gente tem um diálogo contínuo com a comunidade através de um programa de gestão de stakeholder. A gente faz a gestão das nossas emissões de gás de efeito estufa, compensamos e neutralizamos todas elas, né, escopo 1 e 2. Então a gente vai muito além do que o nosso core business naturalmente já traz de benefício para a comunidade e para o meio ambiente. Bom, olhando isso, né, a gente vê já uma visão bastante ampla da Origo sobre essa questão ESG, mas isso também tem impactos na financiabilidade de vocês, né, no como vocês financiam isso. E o mercado de capitais a gente vê cada vez mais olhando esse tipo de atuação e dando prêmio para isso, né, reduzindo o custo de financiamento. Isso para vocês já é presente, já é tangível esse tipo de impacto? Assim, a gente ainda não, e vou te explicar por quê. A Origo, a gente vem crescendo muito, tá? Então, a gente hoje está bastante ocupado, com o apoio, obviamente, dos nossos acionistas, né? Está bastante ocupado em chegar à nossa capacidade instalada que a gente pretende, que a gente planeja, com todas essas práticas já incorporadas, né? Desde o nascimento de cada negócio, quer dizer, antes de eu fazer uma fazenda, eu já estou fazendo um trabalho prévio, social e tudo, olhando de forma muito mais abrangente e completa o projeto. Então, assim, esse crescimento, o que a gente entende se eu trabalho os fundamentos desde a origem, essa consequência da financiabilidade virá, esse reconhecimento, o selo do O festivo, selo é o né? primeiro É o balizador, primeiro né? balizador. E a gente. E tem um aspecto também importante. Eu vejo que é claro que isso diferencia a gente e a gente fica feliz com isso, mas a gente não está satisfeito com isso, porque a gente quer que mais empresas façam. Eu acho que é um selo que é muito interessante, que deixa a gente orgulhoso, mas que a gente quer, assim, o que a gente quer é que mais empresas tenham esse selo, né? Por quê? Porque aí você consegue construir projetos que são virtuosos e que contagiam positivamente, né, essas práticas, porque isso aqui dá visibilidade a tudo que a gente está fazendo, né? Então, assim, perguntar, o mercado de capitais, você está fazendo isso para ter um empréstimo mais barato e tal. Não, mas a gente vai vir como Um consequência. efeito consequente. Exato. Perfeito. Então, assim, a nossa preocupação é que o negócio se sustente estrategicamente, seja sustentável, que a gente deixe um legado onde uma pegada ali social, um impacto onde a gente está, e obviamente, como consequência, a gente tem uma diferenciação para um cliente que quer contratar quer arrendar a nossa fazenda de uma empresa que tem um selo, ou de um banco, ou de uma instituição financeira que quer emprestar dinheiro para a gente com um custo. É óbvio que isso é consequência, mas a gente trata muito dessa coisa de trabalhar os fundamentos, porque a gente realmente acredita, e tudo que vem é consequência desse trabalho, dessa lógica estratégica, tática e operacional com esse jeito. E Camila, como é que o selo entra nessa estrutura de comunicação, de participação ao mercado da estratégia da Origo? Eu acho que o principal uso, vamos falar assim, do ponto de vista social do selo, é mostrar para o nosso cliente e para as comunidades que estão no nosso entorno que a Origo de fato gera um valor. É que a gente vai além do que a gente fala com eles, do que a gente mostra para eles. E que isso é reconhecido por certificações internacionais, né, por pleitos internacionais que reconhecem essas práticas da Origo, né. Então, a conquista do selo, ela é importante para a gente porque ela chancela que a gente está no caminho certo. Isso tudo que o Aurélio comentou. Perfeito. E como é que, Aurélio, você avalia a disseminação do selo no Brasil e essa agenda no geral, né? Essa agenda de fortalecimento dessas práticas de boa governança, a questão social, a questão de environment, né?
de meio ambiente, como é que você olha tudo isso nessa agenda e o selo entrando como esse catalisador, né? Boa, eu acho que a gente precisa impulsar mais isso, né. Eu acho que de uns tempos para cá, depois da pandemia, assim, eu acho que a gente, sei, sentimento, né, a gente meio que teve um retrocesso, como não sei, como, em tudo aquilo que a gente avançou no ESG, a gente precisa resgatar e colocar isso como prioridade, né, porque não existe discussão, a gente tem um problema cientificamente comprovado, que a gente precisa tratar, que é o câmbio climático, a gente está vendo aí, então assim, se a gente não se ocupar desses temas, quem vai se ocupar? Então as empresas têm que ter essa responsabilidade, têm que seguir impulsando isso. O selo tem um papel fundamental, o FES Infra tem um papel fundamental, né. Ainda mais em países como o Brasil, por exemplo, que a gente tem um déficit de infraestrutura grande. A gente, né, no campo da energia, mas não só, também na mobilidade e tudo. Então a gente, precisa de investimentos volumosos, num país que tem, na parte da energia, a gente tem sol, tem água, né, em abundância, então assim, a gente precisa, com responsabilidade, todo esse gap de infraestrutura, construir isso de forma responsável. O selo é mais um ponto que ajuda a gente, mas a gente precisa muito mais, e que mais empresas façam, que a gente crie um movimento virtuoso, de que esse desenvolvimento ele seja realmente profundamente sustentável. Perfeito. E é mais um protagonismo ESG isso, a questão da entrada da Origo, né, no selo é mais um protagonismo. Hoje você tem poucos projetos ainda reconhecidos, numa trajetória muito construtiva, a gente vê os governos se manifestando nesse sentido, mas aqui a gente vê uma empresa que está atuando nesse contexto de usar o seu protagonismo, o seu ponto de lançador de projetos, etc., com o selo capitaneando, dando suporte a isso, né? Com certeza. E você pode perceber que a obtenção desse selo traz uma chancela de governança para a empresa. Então atesta que temos todos os controles, ferramentas, tem funcionado, né, a gente tem, monitorado as nossas operações do ponto de vista socioambiental. Isso é muito importante para o crescimento e para a gestão da empresa. Perfeito. E como último, acho que como encerramento, que mensagens vocês deixariam para o mercado com a obtenção do selo, com esse protagonismo? Como é que vocês veem acho que tentando resumir esse papel de vocês dentro dessa agenda? Olha, que mais empresas, busquem, fazendo certo aí, busque esse selo, esse reconhecimento, porque ele ajuda a gente a impulsar essas melhores práticas, né. Principalmente num país que tem gap de infraestrutura grande, como a gente falava, eu acho que ele vem, reforçar essa mensagem. A nossa contribuição com a geração distribuída, mostrar que nós somos uma empresa que, a gente tem uma atividade bastante dispersa. Você vê, são geografias diferentes, são, né, culturas diferentes, todo o Brasil, né, e a gente consegue fazer. E desde o princípio, então assim, isso também é importante. Não espera: "Não, o dia que eu for grande eu vou começar a pensar nisso", não, já começa desde o início. Acho que uma pergunta para você, Camila, do ponto de vista de gestão, né, como vocês estão pulverizados pelo Brasil inteiro, esse chegar na ponta com ESG é um desafio que certamente a sua área capitaneia e tem um processo de comunicação, de treinamento, etc. Isso você vê isso já permeado pelos diversos grupos dentro da empresa? Ah, com certeza. Eu acho que a Origo nasceu, naturalmente, né, com essa, diferenciação, né, de culturas diferentes, sociedades diferentes, biodiversidades diferentes. Então a gente realmente precisa olhar no detalhe de acordo com o contexto local. Quando a gente fala do ponto de vista social, a gente faz uma aproximação com a comunidade para entender a cultura e entender o perfil daquela comunidade, para a gente saber como que a gente deve conversar interlocutar, desenvolver projetos, o que que aquela comunidade precisa que a outra não precisa. E do ponto de vista ambiental, a mesma coisa.
né, a gente está em diversos biomas, então a gente tem características diferentes de fauna, de flora, isso muda o impacto socioambiental que a gente pode trazer como benefício ou como, cuidado para aquela região. Então isso é importante a gente colocar uma lupa e entender o contexto local de cada projeto, e a gente faz isso aqui na Ori. Perfeito, um baita desafio cumprido, hein? Baita Baita desafio. desafio. Muito bom. Muito A gente tem muito aprendizado com isso, né, e o próprio pleito do selo traz algumas, provocações para a gente melhorar ainda mais a nossa gestão, a nossa atuação dentro desse, né, extenso território que a gente está. Isso é muito importante, mas, falando em mensagem final também, eu gostaria muito de trazer essa questão do ESG, como ele pode contribuir para o negócio, né, ESG, ele traz um impacto positivo para fora da empresa, então para as comunidades, para o meio ambiente, e refletir nisso de forma global, pensando, por exemplo, na questão do risco climático, mas ele também traz um impacto positivo para dentro, para o negócio, né. A gente mitiga risco, a gente antecipa, questões que a gente pode evitar de impacto socioambiental e que podem ali desencadear uma série de questões, tanto para a comunidade quanto para a empresa, e a gente aprimora os nossos controles e os nossos monitoramentos. Então isso é muito positivo para o negócio. Perfeito. Aqui olhando, a gente falou um pouco de mercado de capitais, mas também as seguradoras têm aqui um impacto disso, né? Porque quando elas veem esse monitoramento de risco, acompanhamento, gestão, a preocupação de estar na ponta, em estar próximo à comunidade, certamente para ela é um redutor de risco importante, né? Acho que isso deve se manifestar nos negócios para vocês, né? Acho que esse é um ponto importante. Sem dúvida. É interessante, traz complexidade também, traz muita responsabilidade, né, porque como a gente está em locais, enfim, muitas vezes próximos, né, de comunidades, então esse trabalho e essa enfim, ele te traz complexidade, mas como a Camila falou, tratando isso de uma forma integrada com o teu negócio e antes de fazer, né, antes de evoluir aquilo ali, é um critério, é um check importante essa parte. A gente não faz nenhum projeto que a gente vê, não, mas olha, passa tudo aqui, a rentabilidade é maravilhosa, mas ambientalmente ele não vai para frente, a gente tira ele. Cada vez mais, a gente vê isso pelos outros projetos, né? Quem acaba não se preocupando com essas 3 letrinhas e pensa ela como fração do processo, ele acaba sempre tendo algum problema, né? A gente vê isso claramente em outros projetos e o próprio selo, quando a gente participou de outros projetos da aferição do selo, né? E a gente vê que quando muitas empresas que não têm isso, quando elas se deparam com o selo, elas, opa, eu não pensei nisso. E tem que estar embutido no processo, né? Não é, e você percebe que a pessoa realiza ali mentalmente que eu preciso mudar meu processo. Ah, não, esse é um Eu preciso aprendizado grande que a gente tem, sabia? Isso aí a gente não comentou. O participar do processo, a gente aprende muito. Essa é outra recomendação aí, né? Porque não é simplesmente contratar o consultor, Não. pensar no sentido de ticar o relatório, etc., dar o suporte necessário, mas efetivamente contribuir, né? Efetivamente estar lá, avaliar, pensar, refletir, tomar atitudes que mitiguem riscos. Acho que isso é muito bacana. Muito bom. E cada vez mais necessário, né, a gente vê os eventos climáticos sendo intensificados, afetando os negócios, né, causando prejuízos para as empresas. Então essa resiliência climática, ela tem que ser trabalhada dentro da ESG para que o negócio perdure, né, que ele consiga passar por essa mudança climática que a gente tem vivido, e resistir a esses impactos, naturais que têm acontecido. E aos que não conhecem, recomendo aqui entrar no selo, no site do selo, olhar, mas um dos pontos drivers fundamentais desse processo de avaliação do selo é a resiliência climática. Ele é um dos drivers principais do projeto. Então, é sensacional ouvir essa experiência de vocês, esse embutir dentro do processo de vocês, todo esse olhar detalhado, crítico e criterioso que certamente vai trazer muitos benefícios, né? O selo é apenas um reconhecimento, ele tem as suas virtudes no ponto de saber dosar cada um desses pontos, mas é importante que vocês, e já fizeram isso, certamente passaram com o selo com muita tranquilidade, validar esses diversos tópicos para
capturar esse benefício, né? Porque o selo por si só ele não traz benefício, ele traz quando a pessoa entende o mecanismo, entende o ponto de como chegar lá, ele vai precisar mudar práticas e essas práticas são benéficas não só a ele como negócio, mas à sociedade em geral, porque acho que todos estamos envolvidos numa sociedade. Mas, poxa, agradeço demais a conversa, muito interessante, e ver uma empresa que já nasce com esse embutido, com esse conceito do ESG ampliado, vamos chamar assim, né? Isso é muito bacana. Eu acho que a gente sai daqui contando para esse público uma experiência muito bacana e certamente com um valor agregado muito grande, não só para a companhia, como também para a sociedade, né? Então, eu acho que nós aqui do PSP, que representamos o selo aqui no Brasil, ficamos bastante contentes em ouvir, ver e também estarmos na ponta acompanhando esse projeto bastante, vamos dizer assim, disruptivo, no ponto de sair um pouco fora do básico do processo, mas embutir dentro dos processos de vocês o selo e os seus diversos nuances de avaliação. Então, agradeço a Aurélia, agradeço a Camila, muito bacana o papo aqui. Espero que seja o primeiro, que esse reconhecimento aqui do selo, dos projetos de vocês, eles se proliferem e a gente consiga ter vocês sempre como um parceiro fundamental dentro do PSP e do Fast Infra também. Obrigado a todos. Obrigado, Aurélia. Obrigado, Etienne. Obrigado, tudo bom.